A balística terminal estuda a interação física entre os projéteis ou fragmentos e os tecidos humanos. Quem precisa conhecer este tema e por quê? Compreender o processo físico das lesões ajudará os profissionais que tratam pessoas com feridas a aplicar o tratamento mais adequado. O conhecimento da balística terminal permitirá aos juristas promover normas para limitar o uso da força e proibir certos tipos de projéteis. Os especialistas forenses também precisam saber sobre esse tema. A primeira investigação de crimes de guerra em que os especialistas forenses intervieram foi o massacre da floresta de Katyn de 1940, no qual foram assassinados pelo menos 15 mil poloneses. Hoje, os especialistas forenses não apenas identificam restos de pessoas desaparecidas, também aplicam conhecimentos de balística terminal quando apresentam provas perante os tribunais. Esses conhecimentos também são importantes na investigação de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Os membros das forças policiais precisam compreender o impacto que causam as armas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha produziu este vídeo para ajudar os profissionais a cumprir sua obrigação de limitar as lesões causadas em conflitos armados. Um dos tratados de direito internacional humanitário mais antigo é a Declaração de São Petersburgo, de 1868, na qual se proíbe o uso de armas que agravem desnecessariamente as lesões dos homens, postos fora de combate. 12 de décembre 1977 é uma etapa importante. Em 1977, esse princípio foi ratificado no primeiro protocolo adicional às Convenções de Genebra, que proíbe o emprego de meios e métodos de guerra que causem males supérfluos ou sofrimentos desnecessários. A Declaração de Haia, de 1899, que proíbe o emprego de projéteis que se expandem ou achatem facilmente no corpo humano, se baseia nesses princípios e no conhecimento de balística terminal da época. Chamaremos esses projéteis cujo núcleo de chumbo tem a ponta exposta de projéteis semi-encamisados. Seu emprego em conflitos armados é proibido. Este é o Laboratório de Balística Terminal do Departamento de Defesa da Suíça. O Dr. Bitt, do Instituto de Medicina Forense da Universidade de Berna, é especialista em balística terminal. Ele preparou esta sessão para um seminário do CICV sobre cirurgia de guerra. O Dr. Kaupland é cirurgião de guerra do CICV e também trabalha neste projeto há mais de 15 anos. O que veremos hoje é a simulação de um projétil que atravessa tecidos humanos. Serão analisados os impactos dos projéteis, assim como os efeitos causados por fragmentos de armas explosivas. Para realizar esta análise, há que se recorrer à física. Para causar dano a um objeto, é necessário um trabalho físico. O trabalho físico só pode ser realizado mediante a aplicação de energia. A física explica tudo. O voo, o impacto e a penetração do projétil no corpo, assim como a energia que descarrega nele, são fenômenos físicos. A energia é determinada pela massa e pela velocidade do projétil. A passagem do projétil cria um vazio que exerce um efeito de expiração, pelo qual penetram resíduos e substâncias contaminantes. A transferência de energia aos tecidos ou trabalho físico causa lacerações e diferentes graus de esmagamento. Isso causa a perfuração de órgãos vitais, hemorragias, infecções e, com frequência, a morte. Este vídeo pode ajudar os profissionais a compreender o processo físico que produz esses efeitos.
O que acontece então quando se puxa o gatilho? A agulha percutora detona o fulminante que, por sua vez, acende o propelente e produz gás. A alta pressão acelera o projétil em sua passagem pelo cano. Cada grama de propelente produz 1 litro de gás. O projétil gira a 3.000 rotações por segundo. Estes são os projéteis que serão utilizados. Os projéteis de fuzil são mais poderosos que os projéteis de pistola porque contêm maior quantidade de propelente. Os projéteis encamisados têm o núcleo de chumbo completamente envolto por um metal mais duro. Os projéteis semi-encamisados se expandem ao tomar contato com o corpo porque a ponta do núcleo de chumbo está descoberta. O primeiro disparo consiste num projétil encamisado disparado com um fuzil contra blocos de sabão. A arma foi construída para uma série de testes de balística terminal. Foi configurada como um fuzil OTAN de calibre 7,62. Achtung! Feuer! Olhem o alvo e me digam o que estão vendo. Há um buraco, não é? Talvez alguns de vocês se surpreendam que os 2 blocos de 25 quilos cada ainda estejam sobre a mesa. Não é estranho? A fantasia de Hollywood de que a pessoa é empurrada para trás quando recebe um disparo é falsa. O primeiro bloco de sabão é cortado transversalmente em 2. Em seguida, cada metade é cortada seguindo o percurso do projétil. O segundo bloco é cortado da mesma forma. Ao alinhar os blocos, se vê claramente o trajeto do projétil em toda a sua extensão. Aqui vemos o trajeto típico de um projétil encamisado. Entra no corpo e permanece estável até uma certa distância, aqui no canal estreito. Logo gira aleatoriamente e, nessa posição, se comprime. Dispersa vários fragmentos e se quebra. A ponta do projétil se vira para cima e sai por aqui, enquanto o resto do projétil fica aqui embaixo. Aqui vemos a parte posterior do projétil, que ficou esmagada. A ponta saiu por cima e a encontramos no chão. Este é o aspecto da ponta. Podemos ver que o projétil se separou em 2 partes. O projétil danifica o bloco. Ao mesmo tempo, o bloco realiza um trabalho físico sobre o projétil. Isso explica porque, a curta distância, um projétil que leva muita energia pode ser esmagado ou quebrado. Essa demonstração é importante para os cirurgiões. Não se diz quanto dano há nos tecidos, mas sim em que lugar do trajeto do projétil se encontrará o dano. Se temos um trajeto curto, como um braço, haverá um orifício de entrada pequeno e um orifício de saída também pequeno, com pouco dano. Se temos um trajeto mais longo, por exemplo, o músculo, encontraremos um orifício de entrada pequeno e um de saída grande. Vejam esses pequenos fragmentos de chumbo expelidos pelo projétil enquanto sofriam esmagamento lateral.
Sabão e gelatina são materiais validados a nível internacional para simular os tecidos humanos moles. Seu uso garante que os experimentos possam ser reproduzidos e permite comparar as feridas reais com as simuladas. Às vezes, os projéteis encamisados produzem feridas fora do comum. Esta metade do projétil está deformada, esmagada. Eu a recuperei da cabeça de uma criança de uns 4 ou 5 anos, em um hospital de Lokitchokyo. Esta peça era o único elemento presente. Graças ao meu aprendizado com o Dr. Beach, pude deduzir que havia atravessado outra pessoa antes de chegar à cabeça da criança. A mãe que segurava a criança morreu. O projétil a atravessou, se deformou dentro do seu corpo, e somente a ponta quebrada do projétil alcançou a criança. Em seguida, se dispara um projétil semi-encamisado, de calibre, massa e velocidade iguais ao projétil encamisado usado no teste anterior. O maior tamanho do orifício de entrada é óbvio. Aqui vemos o projétil deformado. O projétil entra por aqui, se expande durante os primeiros 3 centímetros de percurso pelo corpo e segue em linha reta através dos tecidos. A expansão do projétil faz com que o trajeto da ferida seja muito largo. A comparação dos trajetos é realmente importante, tanto para que os cirurgiões quanto para os juristas que se desempenham no âmbito do direito internacional humanitário. Se esta enorme ferida causada por um projétil semi-encamisado afetasse um membro, os cirurgiões teriam pouca possibilidade de preservar alguma de suas funções. Diferentemente desta ferida, com o canal estreito causado pelo projétil encamisado. Este fuzil foi usado pelo exército britânico no final do século XIX e foi desenhado inicialmente para disparar projéteis encamisados. Em 1898, a revista British Medical Journal descreveu os efeitos do uso deste fuzil com projéteis semi-encamisados, que até os dias de hoje se conhece com o nome de munições Dum-Dum. A Declaração de Haia de 1899 proibiu o uso desses projéteis. Foram proibidos os projéteis que fazem isso, mas não os projéteis utilizados pelas Forças Armadas, que são lícitos que fazem isso. Não há diferença na energia total. No caso dos projéteis proibidos, a energia apenas se deposita antes. Nos fuzis de caça modernos se utilizam projéteis semi-encamisados. Eles estão proibidos nos conflitos armados. Mas há numerosos mitos relacionados com os projéteis que são verdadeiros e que são ficção. Me disseram que alguns soldados limam a borda dos projéteis. É algo que se faz normalmente nos conflitos? Eu fiz praticamente tudo o que se pode fazer com os projéteis. Fazer buracos, limá-los, recortá-los. Mas é muito difícil fazer um verdadeiro projétil semi-encamisado a partir de um projétil encamisado. As denúncias sobre infrações de direito internacional humanitário polarizam os conflitos. Às vezes se denuncia a suposta utilização de projéteis proibidos ou munições Dum-Dum porque se observa um fragmento de metal nas radiografias. Ouvi cirurgiões dizerem: veja, aqui há fragmentos de projéteis. Isso indica que o projétil se quebrou em pedaços e que, portanto, era um projétil Dum-Dum. Esses sujeitos estão recortando as pontas dos projéteis. Por essa razão, é importante que haja um vínculo entre a teoria e a prática, tanto na cirurgia quanto na aplicação do direito internacional humanitário. Não é possível determinar que se tenha utilizado um projétil Dum-Dum até que se tenha extraído algo assim.
O novo alvo consiste em gelatina com 2 tubos de poliuretano que simulam ossos. A membrana que protege os ossos, chamada periósteo, é simulada por uma capa de látex. O projétil encamisado é disparado no osso da esquerda. E o projétil semi-encamisado no osso da direita. Os projéteis deixam um trajeto de ferida similar ao que fica nos blocos de sabão. São recuperados os projéteis do segundo bloco. Aqui se vê o trajeto do projétil encamisado através de um osso. A extensão do canal estreito é a mesma que quando o projétil não passa através de um osso. A posição da cavidade temporal também é a mesma. E o projétil se rompe da mesma forma que o projétil disparado no bloco de sabão, sem a presença de ossos. Aqui vemos o trajeto de um projétil semi-encamisado, que se expandiu nos 3 primeiros centímetros e depois, deformado, passou através do osso, quebrando-o e causando graves danos. Mais uma vez, a cavidade temporal está aproximadamente na mesma posição que a causada pelo projétil que não atravessou o osso. E o projétil segue o mesmo percurso em linha reta. Os fragmentos de osso sempre se encontram dentro do trajeto do projétil, os tecidos danificados, nunca fora deles. Nunca fazem seus próprios trajetos. Nesta demonstração, há 2 importantes mensagens para os cirurgiões. A primeira tem a ver com esses fragmentos de osso. Não causaram seu próprio canal de ferida e estão situados junto ao tecido que deve ser extirpado durante a operação de incisão da ferida. A segunda mensagem importante se relaciona com o tratamento da fratura. Nesta ferida, pode-se ver que o projétil perfurou o osso e causou fraturas múltiplas, mas o periósteo ficou intacto. Nesta outra ferida, vemos que se perdeu não apenas um segmento de osso, mas também o periósteo. Portanto, a estratégia de cura para cada uma dessas feridas será muito diferente. Os projéteis se quebraram da mesma forma que no bloco de sabão, apesar de os 2 atravessarem o tecido ósseo. As feridas causadas pelos projéteis semi-encamisados agravariam inutilmente o sofrimento do soldado. Os estados procuram proteger seus soldados precisamente deste tipo de ferida. Não é necessária muita energia para causar fraturas múltiplas. Ao tato, a cavidade e os fragmentos se assemelham aos de uma ferida verdadeira. Para demonstrar o impacto de um projétil encamisado disparado a longa distância, será utilizado um projétil de características similares à do primeiro disparo de teste, mas de uma distância simulada de 300 metros. O aumento simulado da distância é alcançado diminuindo-se a quantidade de propelente. Feuer! 6,14,9, 6,14,8. Esse disparo pode ser comparado com um disparo efetuado a menor distância. Pode-se observar que o canal causado pelo projétil, disparado a maior distância, é muito mais estreito que o projétil disparado de uma distância menor. A mensagem para os cirurgiões é que o trajeto de um projétil disparado de grande distância causa muito menos danos aos tecidos. Qualquer que seja a massa ou a estrutura dos projéteis encamisados, se não se quebram, seus trajetos têm perfis similares.
Este homem foi ferido por um projétil disparado a grande distância. Quando se usa um fuzil militar, pode acontecer de um disparo atravessar a pessoa alvejada e ainda atingir outras pessoas. Tudo que sobe e desce. Os projéteis que caem têm energia suficiente para deixar um canal de ferida de uns 10 centímetros de extensão. The falling bullets. No Iêmen, quando se terminou a guerra, houve grandes comemorações e eram disparados tiros ao ar. Essa noite, no hospital de Saná, foi necessário atender a 15 pessoas com feridas causadas por projéteis em queda. Esta jovem perdeu o olho direito. Estava lavando roupa quando recebeu o impacto de um projétil que caía. E o que acontece quando se interfere no voo de um projétil? Pode-se simular um ricochete, fazendo com que o projétil toque um pedaço de madeira colocado em frente ao alvo. Ele interfere no voo do projétil, que ao impactar vira imediatamente em direção a um lado. Um projétil que ricocheteia sempre se desloca com um grande ângulo de incidência. Gira ao impactar e entra no corpo de lado. Por essa razão, deposita muita energia no começo e se quebra em 2 pedaços, que criam 2 trajetos. Um aqui e o outro ali. De acordo com a velocidade, um projétil pode romper-se ou não ao ricochetear. Este paciente recebeu o impacto de um projétil de ricochete a curta distância. Sobreviveu graças à amputação do braço e do ombro. Um projétil encamisado pode, então, causar uma ferida similar à de um projétil semi-encamisado. Se um profissional de saúde observa uma ferida de projétil muito grande, não deve concluir necessariamente que se tenha utilizado um projétil proibido. Vi um homem no Afeganistão que tinha um buraco como este no peito e, obviamente, precisava de uma cirurgia abdominal. O que se observava era que o projétil entrou pelo lado, cruzou pelo abdômen do homem e terminou em seu períneo. Nesse momento, não havia explicação alguma para uma ferida desta natureza. Durante o voo, os projéteis realizam um movimento característico. Esta é a rotação de um projétil estável. Se a estabilidade é menor, a ponta gira realizando um movimento circular amplo, denominado precessão. Sobre a precessão, sobrepõe outro movimento circular de maior frequência, a nutação. Quanto maior a estabilidade, menor o ângulo entre o eixo do projétil e a direção do voo. Um cano gasto ou com raiamento insuficiente pode reduzir a estabilidade do projétil. Este projétil encamisado 556 é disparado de um cano com o passo de raiamento correto e com o passo de raiamento reduzido incorreto. Se o cano está corretamente raiado e a arma faz com que o projétil gire corretamente em torno do seu próprio eixo, o projétil entra no corpo gerando um orifício pequeno e libera uma grande quantidade de energia a uma profundidade muito maior. Se o raiamento não é o adequado e o projétil não gira como deveria, se desvia rapidamente para um lado e libera sua energia muito cedo, comportando-se como um projétil expansivo. Mas qual deveria ser a preocupação principal? A arma e sua munição ou o tamanho da ferida? Os projéteis permitidos também podem causar feridas grandes com fratura, como esta. Seria mais conveniente, nas convenções, limitar a liberação de energia ao invés de limitar os projéteis.
As pessoas podem ser feridas por projéteis mais poderosos, desenhados para penetrar veículos blindados leves. As metralhadoras pesadas e os fuzis do tipo sniper utilizam projéteis de 12,7 milímetros. Para isso é preciso uma arma de laboratório muito maior. Primeiro veremos os efeitos de um projétil encamisado. Feuer! Agora veremos um projétil do mesmo calibre com carga explosiva. Achtung! Feuer! O objetivo da Declaração de São Petersburgo era evitar feridas deste tipo. O emprego antipessoal de projéteis explosivos suscita complexos problemas jurídicos. Esse extenso trajeto da ferida foi causado por um projétil encamisado de 12,7 milímetros, que leva uma energia de aproximadamente 12.000 joules. Seu perfil geral é muito similar ao de qualquer outro projétil encamisado, mas seus efeitos são muito maiores. Este é um projétil de calibre igual, uma munição multifuncional de ponta explosiva que, quando detona em certas condições, por exemplo, a uma distância muito curta ou ao atingir um veículo blindado, libera imediatamente uns 15.000 joules. Essa quantidade maciça de energia causa uma ferida muito considerável. Obviamente, se esse projétil atinge o corpo humano, causando uma ferida central, é provável que a vítima morra. E se a ferida for em um membro, sem dúvida terá que ser amputada. Mas nos conflitos armados, nem todas as feridas são causadas por projéteis. A explosão e os fragmentos de obuses, bombas, granadas e outras armas explosivas também podem causar lesões. Os fragmentos se apresentam em diferentes formas e tamanhos, como os que vemos aqui. Um fragmento que se move dentro dos tecidos sempre avança apresentando sua maior superfície. Em termos de balística terminal, não há diferença entre a ferida causada por um fragmento e a ferida causada por uma esfera. Para simular lesões causadas por fragmentos, podemos utilizar esferas. Usamos esferas de metal para simular fragmentos pesados e bolas de borracha para simular fragmentos mais leves, que são disparados com velocidade muito alta, mas com aproximadamente a mesma energia. Certos cartuchos especialmente preparados podem disparar diferentes esferas com a arma do laboratório. Primeiro dispara-se a esfera pesada, de aço. Aufpassen! As duas esferas foram disparadas aproximadamente com a mesma energia. A esfera pesada penetra uma grande distância, com baixa velocidade e deixa um trajeto estreito. A esfera leve, que se move com grande velocidade, não tem tão grande penetração, mas seu trajeto é muito largo. A conclusão dessa demonstração é que, independentemente do tamanho e velocidade do fragmento, a maior parte dos danos aos tecidos se localiza próxima ao orifício de entrada. Este homem sobreviveu a uma ferida causada por um fragmento somente porque foi liberada pouca energia, como indica a curta extensão do trajeto. Muitas vezes os cirurgiões perguntam se as feridas causadas por fragmentos pequenos podem ser tratadas sem intervenção cirúrgica, só com curativos e antibióticos. Em casos como esse, com centenas de fragmentos nos membros, deveria ser evitada uma intervenção cirúrgica. Se não há sinal de lesão vascular, qual seria o propósito da intervenção? Todo cirurgião sabe que extrair esses objetos causaria ao paciente mais danos que benefícios. E que, além disso, os fragmentos são difíceis de encontrar.
As pistolas são usadas numa grande variedade de situações. Para a manutenção da ordem, elas devem ser empregadas respeitando-se as normas sobre o uso legítimo e proporcional da força. Đó, ý nè. Dispararemos 2 projéteis de pistola em um bloco de sabão. A primeira é um projétil encamisado. A segunda é um projétil expansivo utilizado por algumas forças policiais. Produz uma expansão muito precisa entre 9 e 11 milímetros. Feuer! Estes 2 trajetos originaram um debate sobre as munições usadas pelas forças policiais. É provável que esse projétil permaneça dentro do corpo da pessoa. O projétil encamisado causa então menos dano, mas penetra mais profundamente. O projétil expansivo causa uma ferida maior que possivelmente incapacita a vítima, mas sua penetração é menor. Agora podemos comparar o efeito de projéteis de pistola que levam uns 500 joules de energia com projéteis de fuzil cuja energia é de aproximadamente 3.200 joules. Os projéteis expansivos da pistola produzem um perfil similar ao da munição expansiva do fuzil, mas o volume de tecido deslocado é muito inferior. Mas o uso de projéteis expansivos pelas forças policiais é compatível com o uso legítimo e proporcional da força? Não é possível responder a essa pergunta com base na Declaração de Haia de 1899, já que esta se refere ao uso de projéteis expansivos de alta energia nos conflitos armados. Os projéteis expansivos de pistola para a manutenção da ordem são diferentes. O Instituto de Medicina Forense da Universidade de Berna foi um dos pioneiros em autópsias virtuais, aplicando a técnica de tomografia computadorizada. Essa tecnologia facilita a identificação de restos mortais. As radiografias dentárias prévias podem ser comparadas com as imagens obtidas com a tomografia. Essa técnica também pode fornecer indícios sobre a causa da morte. Nesse caso, seria uma ferida causada por um fuzil com um pequeno orifício de entrada por cima da escápula direita e um grande orifício de saída na garganta. Exatamente o que vimos nas feridas simuladas. Para reconstruir homicídios cometidos com pistolas, tem-se utilizado com sucesso um modelo de cabeça composto por uma esfera de osso sintético preenchida com gelatina. E isso pode ajudar, por exemplo, a determinar a causa e a forma da morte de vítimas encontradas em fossas comuns. Nesta foto tirada no necrotério, observamos uma ferida mortal. O modelo de cabeça coberto com um material que simula a pele mostra com precisão o tipo de arma que foi utilizada. É preparada a reprodução de um tiro tangencial efetuado com uma pistola. É possível sobreviver a essas lesões. Aquele que sofre esse tipo de ferida pode sobreviver até chegar a um hospital de campanha. Apresenta 2 problemas principais para o cirurgião. O primeiro é que existem fragmentos de osso incrustados na laceração do cérebro, e o segundo é que de alguma forma essa ferida deve ser coberta com pele. Toquem suavemente, principalmente através do fragmento grande. É exatamente o que encontramos quando a lesão é causada por um disparo tangencial ao crânio.
Nessa autópsia virtual de uma pessoa que faleceu devido a múltiplas feridas de projétil, aparece exatamente uma ferida tangencial como esta. Podemos ver que a ferida simulada se parece muito com a ferida real. É a validação definitiva do trabalho realizado no laboratório. Entender a forma como os projéteis e os fragmentos causam esses trajetos de ferida pode ajudar a melhorar o tratamento dos feridos, pode prevenir o uso de projéteis proibidos e facilitar as investigações de possíveis infrações de leis nacionais e internacionais.